Olá, boa tarde a todos. Me chamo Jéssica Cerbeto e apresentarei brevemente o estudo gerado na minha dissertação de mestrado em Design do PPGD da EBU-FRJ, intitulada Sofia Jobim e o Liceu Império, Análise Comparativa do Ensino de Modelagem, Plana, Blusa e Saia no Liceu Império 1936 e na Escola de Belas Artes EBU-FRJ 2022, orientada pelo professor Madison Oliveira. A pesquisa se estabelece mediante a análise de um caderno de aulas do curso por correspondência para o ensino em modelagem, corte e costura, datado de 1936 e que pertenceu a uma aluna do curso profissionalizante feminino Liceu Império, fundado e dirigido por Sofia Jobim entre 1932 e 1954. A dissertação propõe comparação do caderno ao ensino contemporâneo em modelagem por meio do acompanhamento da disciplina Técnicas de Figurino 2 do curso de graduação em Artes Cênicas e Indumentária da EBU-FRJ. Compreende também Sofia como precursora no ensino e na área de design de moda por meio do entendimento de sua atuação profissional variada e abrangente. Sumário. A pesquisa é composta por 7 capítulos, tendo como primeiro Sofia Magna de Carvalho, fundadora do Liceu Império. Nele contamos resumidamente aspectos importantes da vida profissional e pessoal de Sofia, como professora e colunista de moda, utilizando como recorte o ano de 1936. No capítulo 2, demonstramos outros cursos de corte e costura que eram contemporâneos ao liceu e abordamos o caderno de aula do curso por correspondência. Exibimos também uma contextualização sobre Alda de Paula, proprietária do material e ex-aluna do Liceu Império. Para finalizar, contamos como eram expostas as 2 primeiras aulas do caderno, que comportam as bases de blusa e saia. No capítulo 3, abordamos a análise comparativa das aulas de base de blusa e de saia de 1936, junto ao ensino de modelagem contemporâneo, tomando como exemplo o livro MIB, Modelagem Industrial Brasileira, utilizado no curso de graduação em Artes Cênicas e Indumentária da EBU-FRJ. Sistema aplicado também em alguns cursos de design de moda. No capítulo 4, disponibilizamos o acesso do caderno do curso por correspondência reescrito por meio de QR Code e abordamos também outras análises sobre o caderno de 36 a partir do processo de pilotagem dos moldes da base de blusa e de saia. No capítulo da conclusão, desenvolvemos a vida profissional de Sofia Jobim junto ao campo do design de moda antes do campo ser instaurado no Brasil. As referências bibliográficas estão apresentadas no capítulo 6 e no 7 estão os anexos da pesquisa, contendo imagens e trechos das colunas de moda escritas por Sofia, o sumário do caderno do curso por correspondência, além da análise quantitativa dos dados encontrados para a dissertação e uma linha do tempo da vida de Sofia com base nos jornais disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Capítulo 1. Sofia Magna de Carvalho, fundadora do Liceu Império. Maria Sofia Pinheiro Machado Jobim nasceu em 1904 em Avaré, interior de São Paulo. Estudou na Escola de Freiras Marcelinas, depois concluiu o curso de normalista e atuou como professora no estado de São Paulo. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1924, após o falecimento de seus pais, porém não conseguiu emprego no magistério. Ingressou no mesmo ano por meio de concurso na Estrada de Ferro Central do Brasil, local onde conheceu seu marido, o engenheiro Valdemar Magno de Carvalho, que tinha uma carreira estruturada na Estrada de Ferro. Em abril de 1927, Valdemar foi promovido a engenheiro residente, mudando-se para Palmira, interior de Minas Gerais. Casaram-se na cidade, Sofia alterou o nome para Maria Sofia Jobim Magno de Carvalho, ficando conhecida na sociedade como Madame Carvalho. Permaneceram em Palmira por 3 anos. Lá, Sofia foi professora de História na Escola Normal de São José e Valdemar atuou como professor de desenho e matemática concomitantemente ao seu cargo de engenheiro residente, como nas atas do slide. Em março de 31, Valdemar e outros engenheiros foram demitidos da Estrada de Ferro por envolvimento com questões políticas. Porém, por falta de provas, muitos deles foram readmitidos em fevereiro de 34, incluindo Valdemar.
O casal retornou ao Rio e, nesse intervalo, Sofia Jobim fundou sua escola de corte e costura, o Liceu Império. 1.1 Escolas profissionalizantes e colunas de moda. Antes de falarmos sobre o liceu, irei contextualizar a época em que vivia. No início do século XX, o governo brasileiro anulou as propostas educacionais e sociais do antigo regime e incorporou novos hábitos ao país. Durante o governo de Nilo Peçanha, que presidiu o país em 1909, foi instituído um decreto que exigia o acesso ao preparo técnico e intelectual das classes proletárias com criação das escolas de aprendizes, artífices e liceus. Elas eram destinadas ao ensino profissional primário e gratuito. Nas escolas femininas, por exemplo, as matrizes curriculares eram voltadas ao ensino doméstico para além das disciplinas convencionais. Aulas como bordado, costura e trabalhos manuais eram ensinadas desde a primeira infância. Assim, as meninas mais abastadas seriam preparadas para o lar, enquanto as mais carentes auxiliariam no sustento de suas famílias. Nesse contexto, a indústria têxtil que se desenvolvia no país absorveu grande quantitativo de mão de obra, como por exemplo na cidade do Rio de Janeiro, capital da República na época, que possuía fábricas de tecidos e com toda a efervescência do setor, junto ao estilo educacional, muitos ateliês e escolas especializadas em corte e costura foram impulsionadas. Diante do cenário exposto no slide anterior, retomarei a vida de Sofia. Após seu marido ser exonerado em 31, eles retornaram ao Rio de Janeiro e Sofia fundou em 1932 o Liceu Império. Com sede no centro da cidade, a escola de corte e costura era dedicada à profissionalização de mulheres e foi dirigida por Sofia entre os anos de 1932 e 1954. Tinha cursos teóricos práticos presenciais por correspondência e cursos de férias em corte e costura, cursos de chapéu, coleteira, taier e detalhe para costura. Cada modalidade sofreu modificação ao longo dos 22 anos nos quais Sofia foi diretora. O objetivo do liceu era possibilitar às alunas uma fonte de renda dentro de seus lares. Ainda em 32, além de professora e diretora do liceu, Sofia iniciou também sua atuação como colunista de moda, divulgando croquis, modelagens, tendências e mantendo contato com suas leitoras através de correspondências. Além disso, as colunas possibilitavam a divulgação da escola. Inicialmente, Sofia assinava como Madame Carvalho e posteriormente assumiu parte de seu nome civil, Sofia Magno de Carvalho, assunto que eu comentarei melhor mais à frente. Dentre os periódicos que Sofia contribuiu, destacamos o Diário Carioca, A Noite e Revista da Semana. Nos próximos 2 slides, mostrarei como era a dinâmica de cada coluna. O modelo do dia, que corresponde à figura da esquerda, foi o ponto de partida para as colunas de moda. Esse projeto inicial parece ter servido como estudo para as demais colunas que veremos à frente. Ele era publicado no jornal Diário Carioca entre os anos de 32 e 33, no suplemento Vida Mundana. Ele trazia um croquis com um breve texto sobre a peça. Em paralelo ao modelo do dia, surgiu a coluna Elegâncias, publicada no mesmo suplemento. A figura da esquerda do slide corresponde ao primeiro exemplar que recebeu o título no singular, mas ao longo da coluna a maior ocorrência é com o título no plural, Elegâncias, como a imagem da direita. A coluna foi divulgada de 32 a 35 e vinha com texto sobre a peça, croquis e um breve passo a passo dos modelos. Ela também possuía a seção Correspondências, onde as leitoras podiam trocar informações e sanar dúvidas com Sofia. A segunda coluna que apresento é Modelos. Ela era escrita no jornal À Noite e publicada no suplemento Noite Ilustrada. Teve sua distribuição de 32 a 36, com textos sobre tendências, croquis, esquema de modelagem, geralmente a mais complexa, instruções de montagens e peças, e a opção de correspondências. E por último, a coluna Arte Técnica, escrita de 36 a 41, inserida no suplemento Jornal das Famílias. Também contava com um texto temático, croquis, instruções de montagens, moldes de parte da peça e seção dedicada às correspondências. Ao longo das publicações dessa última coluna,
Sofia não pôde dar periodicidade porque passou 2 anos de sua vida residindo na Europa. 1.2 Sofia além das colunas de moda, notícias e curiosidades jornalísticas. Reunimos nessa etapa informações que foram colhidas tanto nas colunas de moda quanto nos periódicos também disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional, pois com essas informações conseguimos entender como seria a dinâmica do Liceu Império. Ainda em 32, anos de inauguração, tivemos informação da direção conjunta de Sofia Jobim com Madame Arruda. Nesse mesmo ano, ela citou estar organizando o curso por correspondência. Entre os anos de 32 e 33, Sofia anunciou um reclame sobre uma possível colunista que utilizava um nome e endereços similares ao dela, assunto que desenvolvemos melhor na dissertação e associamos a Madame Maria Carvalho, uma colunista do Correio da Manhã. Em 33, o liceu foi registrado como firma individual e acreditamos que a parceria com Madame Arruda tenha terminado. Nesse ano, o curso de corte e costura funcionava com 2 aulas por semana, sendo uma aula teórica e outra prática, e a forma de pagamento seria por mensalidade. Em 34, o curso por correspondência já havia iniciado e o liceu abrigava 3 níveis do curso presencial em corte e costura: o fundamental, o superior ou complementar e contramestre, sendo um segmento do outro. Além disso, foi anunciada em agosto desse ano a abertura da filial na Rua Doc Lobo, subúrbio do Rio de Janeiro. Em 35, o liceu possuía 3 unidades, 2 no Rio e o curso Gui na capital de São Paulo. Nesse período, a sede contava com 3 salas de aula. Em maio de 36, Sofia embarcou para a Europa com Valdemar, que iria servir como praticante nos serviços de eletrificação da Central do Brasil, e suas contribuições à coluna Arte Técnica seguiram de avião para o Brasil. Sofia morou por 2 anos na Europa e fez cursos para se especializar nas áreas de moda, indumentária e ilustração, retornando ao Brasil em 38. Anunciou novidades ao liceu em forma de carta à coluna Arte Técnica. Ela prometia transformar na mais bem equipada escola de corte e costura do país. 2. Contextualização sobre a modelagem plana. 2.1 Curso de corte e costura por correspondência. Os cursos por correspondência foram muito difundidos durante a década de 30. Eles eram oferecidos inicialmente em cursos universitários de extensão em diversos países. Segundo a matéria do slide, a razão pela busca desses cursos seria por conta da facilidade de conclusão e os alunos não precisariam abandonar seus trabalhos e casas para finalizar o curso. Conforme a modalidade se propagou no país, surgiram cursos por correspondência em diversos setores, inclusive em corte e costura, como, por exemplo, o curso de corte e costura por correspondência no Liceu Império. 2.1.1 Caderno de aulas do curso por correspondência. O curso por correspondência do Liceu Império funcionou de 33 a 39, com aulas semanais exclusivamente para o interior. Era uma modalidade onde a inscrição poderia ser realizada durante todo o ano, sem restrição de mês. Seu fim ocorreu porque Sofia queria se dedicar ao seu livro, um estudo colhido a partir de observações no liceu. O caderno que analisamos nessa dissertação é o material exibido nessas 2 imagens. Ele pertenceu à Alda de Paula e atualmente está salvaguardado no acervo do Museu Histórico Nacional, local que abriga grande parte do acervo de Sofia Jobim. O caderno foi doado em 2014 pela filha de Alda, Alice Albanese. Ele possui 32,7 centímetros de comprimento e 23 centímetros de largura, composto de capa dura, 100 páginas pautadas e numeradas à parte superior à direita da frente da folha. Ele foi manuscrito em primeira e terceira pessoa do singular e possui 228 ilustrações na cor vermelha em papel manteiga. É composto de 20 aulas que vão desde a geometria básica a modelagens mais complexas. Durante a análise do caderno, encontramos 2 tipos de caligrafia, mas apenas uma prevaleceu em maior parte. De início, achávamos que ele seria escrito por Sofia e enviado às alunas, pois encontramos 2 assinaturas no material. Porém, tivemos acesso ao caderno de atividades de Alda ainda da escola normal e constatamos que a letra do caderno do liceu seria de Alda, tanto para transcrição
das aulas quanto às indicações dos moldes e diagramas. Provavelmente, Alda recebeu as aulas por correspondência e as reuniu depois no caderno. 2.1.2 Alda de Paula. Alda nasceu em 1919, na cidade de Palmira, e fez o curso do Liceu Império por correspondência em 36. Formou-se na escola normal em 35 e ingressou no curso por correspondência em janeiro do ano seguinte, ainda solteira. Normalista de formação e costureira por profissão, casou-se em 44 com José Goiatá Albanese, alterando seu nome para Alda de Paula Albanese. Viveram no Rio de Janeiro e posteriormente retomaram ao interior de Minas. E em torno dos anos 50, Alda colaborou com a renda familiar por meio da costura, assim como muitas alunas do Liceu Império. Nesse slide, vemos Alda ainda jovem em um vestido de noiva produzido por ela em 1959. 2.1.3 Estudo das aulas de bases, blusa e saia. O caderno do curso por correspondência não possui sumário, apenas as divisões das aulas. Na primeira aula era exibida a introdução do material, onde Sofia discursava sobre os acontecimentos da época, sua formação e como havia desenvolvido o curso. Segundo ela, o período passava por grande transformação na arte, ciências, assim como na vida e percepção da mulher perante a indumentária. Para ela, as mulheres eram capazes de captar as necessidades da evolução da silhueta, progredindo a teoria da costura, que sairia do manequim para a modelagem plana. Escrevia ainda que havia estudado em materiais estrangeiros e, a partir dele, criado um método próprio desenvolvido para o corpo da mulher brasileira. Ensinava também relações de materiais para as aulas de modelagem e suas diferenças. Em seguida, abordava noções de aritmética e geometria para o estudo de modelagem, corte e costura. Iniciava a prática a partir da base de blusa no conteúdo Teoria da Costura e utilizava o manequim 48 como base de medidas que, segundo ela, era o tamanho padrão do corpo da brasileira. Finalizava a aula aconselhando a repetição das modelagens em outros tamanhos para que a aluna ganhasse experiência. Ao fim da primeira aula, possuía uma datação do caderno. Já na segunda aula, ensinava como fazer a colocação da pence no molde da base de blusa, indispensáveis para o arredondamento do busto. Nela eram apresentados 6 tipos de modificação e, para inseri-las, seria necessária a consulta de uma tabela criada por Sofia. Resultado de observação a partir de corpos com medidas aproximadas. A última modelagem na segunda aula era a base de saia, que apesar do molde não ter pences no desenho, ela ensinava como inseri-las ainda nessa aula, pois são essenciais para a curvatura do quadril. Orientava também quanto à variação de medidas conforme cada tipo físico. 3. Método contemporâneo MIB, modelagem industrial brasileira. 3.1 Análise comparativa dos métodos Liceu e MIB, aulas de base de blusa. O caderno do curso por correspondência do Liceu Império era iniciado de uma maneira não convencional para os dias de hoje, pois, como disse no slide anterior, era iniciado pela base de blusa, como na figura 1, enquanto na Escola de Belas Artes é iniciado pela saia, como na figura ao meio, por ser considerada a modelagem mais simples para iniciantes. Como citei antes, Sofia apresentava também os conhecimentos básicos em geometria e aritmética às suas alunas, antes de iniciar o ensino em modelagem plana. Essa metodologia não é realizada no livro MIB e na Escola de Belas Artes. A primeira aula era finalizada com a teoria da costura, blusa, corpo simples, modo como Sofia denominava a base de blusa. Como citei alguns slides antes, Sofia adotava as medidas do manequim 48 da época para montar os moldes que correspondiam às seguintes medidas: 90 cm de circunferência de busto, 44 cm de comprimento da frente e 41 cm de comprimento das costas. E durante a análise comparativa ao livro MIB, notamos a equivalência do tamanho 48 de 36 com as medidas aproximadas dos tamanhos 40 e 42 atuais, conforme a tabela no slide. Ressalto também que as explicações de 36 eram escritas em texto corrido, enquanto no livro MIB são por meio de etapas encurtadas. De acordo com as seguintes ilustrações e vetorizações em CorelDRAW,
os moldes possuem certa similaridade no contorno, mas as diferenças ocorrem primeiramente devido à distinção da silhueta da época, pois as capas eram mais arredondadas, o decote mais fechado e a base de blusa não possuía pence, pois esse assunto era visto na segunda aula e traçado a partir da linha do ombro. Como nas imagens do slide, o caderno de 36 apresentava o molde base de blusa finalizado ainda na metade da explicação, enquanto no livro MIB, a blusa estaria incompleta comparada a uma etapa equivalente. Sofia usava esse recurso para que o diagrama servisse de apoio durante as instruções de modelagem. Além disso, o método do Liceu ensinava a construir os moldes de blusa em paralelo, enquanto no livro MIB o molde é feito separadamente. Outra etapa que notamos seria quanto ao aumento em 6 centímetros da circunferência do busto do molde de Sofia Jobim. Esse acréscimo não é citado no livro MIB, mas entendemos que esse aumento fosse realizado por conta da pence que seria ensinada na aula seguinte. Na etapa de medição do decote, segundo o caderno de 36, a aluna poderia usar a mesma medida tanto para frente quanto para as costas, enquanto no MIB, o decote da frente é mais profundo em comparação ao das costas. Além disso, Sofia acrescentava 1 centímetro à medida total do ombro no molde das costas, mas não encontramos essa relação no material contemporâneo. Para o traçado da linha da cava, Sofia havia desenvolvido uma tabela com base na largura da grossura do braço, enquanto no livro MIB é indicada pelos tamanhos dos manequins. Ao compararmos as numerações da primeira tabela, que equivalem ao caderno do Liceu Império, relacionamos aos valores aos manequins 40 nas medidas das costas e 42 nas medidas da frente. Ao finalizar o molde, o caderno do Liceu aconselhava a aluna a desenvolver a base em outros tamanhos como forma de exercício. Essa indicação ainda é estimulada. 3.2 Análise comparativa dos métodos Liceu e MIB, aula de base de saia. Na segunda aula, era ensinada a inserção da pence no molde da base de blusa, demonstrado na primeira imagem. E como último conteúdo, a base de saia, como nas duas imagens centrais do slide. A construção do molde da base de saia também era texto corrido, gerando 1/4 do molde da frente e 1/4 do molde das costas. Assim também ocorre no ensino atual, representado na última imagem. Para a construção do molde da base de saia, também eram utilizadas as medidas do tamanho 48 da época, que seriam 80 centímetros de circunferência de cintura, 99 centímetros de circunferência de quadril e 78 centímetros de comprimento de saia. Com esses dados, também comparamos a tabela do livro MIB e concluímos que estariam aproximados aos tamanhos 44 e 46 contemporâneos, como no slide. Notamos também outros pontos no caderno que merecem destaque, como, por exemplo, para inserir a medida da circunferência do quadril, a aluna deveria adicionar 3 centímetros à medida total como folga de vestibilidade. Posteriormente, essa medida seria dividida por 2. Enquanto no livro MIB, o valor para a largura do quadril seria entregue a partir da metade da circunferência do quadril mais 1 centímetro de folga. Além disso, o diagrama de 36 também não apresentava pences no molde, enquanto no livro MIB, a pence é apresentada localizada ao meio do molde, frente e costas, como na imagem. No caderno do Liceu, a pence era ensinada próximo ao fim da explicação. Ela era encontrada a partir da seguinte equação: a metade da circunferência do quadril deveria ser subtraída à metade da cintura, e a diferença dessas medidas deveria ser dividida por 2. O total dessas duas equações seria dividido novamente por 2, resultando na medida da pence respectiva para cada lado do molde. Além disso, ela ficaria localizada na lateral do molde frente na lateral das costas. E para que a saia não modificasse o comprimento por conta dos deslocamentos, era solicitado que ele fosse ajustado conforme o tipo físico da aluna. Ao compararmos com o livro MIB Saias, notamos as relações com a pence da base de saia seriam ensinadas por meio de equações distintas, sendo uma para a pence das costas e outra para a pence da frente, também não sendo necessário o ajuste no comprimento, como na saia de 1936. 4. Revisão e atualização do caderno do curso por correspondência.
Nele, tratamos da digitalização das aulas do caderno de 36 por meio da correção ortográfica e vetorização do diagrama em moldes realizados no software CorelDRAW. Optamos pela atualização da ortografia para a compreensão dos pesquisadores interessados no tema, além da disponibilização do material em meio digital, o que o tornaria mais acessível. Para isso, exibimos na dissertação o link de acesso e também este QR Code, que irá direcioná-los ao e-book. Nele adicionamos textos explicativos e o sumário antes da exposição integral do caderno, pois consideramos necessária a introdução sobre Sofia e sua escola. Temos também no capítulo sobre a prototipagem das aulas de base de saia e de blusa, o que nos gerou observações para além do livro MIB, como por exemplo, na tabela da linha da cava que encontramos a equação que Sofia utilizava para chegar nos valores. Para isso, ela variava a folga de vestibilidade entre 1,5 e 0 centímetro e considerava na maior parte das numerações a caída de ombro em 4 centímetros, mesmo utilizando medidas diferentes da caída de ombro durante as instruções dos diagramas frente e costas. Consideramos no processo de construção da saia a equação exibida no slide que Sofia usava no caderno como transferência de pênseis, porque sem ela o molde seriam apenas 2 retângulos com sobras de tecido na região do quadril. Essas relações não são encontradas no livro MIB e surgiram a partir da prototipagem dos moldes de 36. 5. Conclusão. Como trouxemos na apresentação, Sofia Jobim foi uma designer de moda antes da profissão ser instituída no país, porque claramente transitou nesse campo ainda nos anos 30. Além disso, sua escola de corte e costura, o Liceu Império, funcionou como um dos disseminadores do ensino em modelagem plana no país, pois o curso por correspondência deu oportunidades para além da capital a mulheres como Alda, dona do caderno analisado. O estudo também buscou entender, por meio de comparações de tabelas, descrições do desenvolvimento geral das aulas de base de blusa e de saia, como o material de 36 se comportaria num estudo atualizado, utilizando como fonte o livro MIB e MIB Saias, materiais que são adotados na EBA UFRJ e em cursos de graduação de design de moda. Apesar de não ter sido o foco principal da dissertação, realizei um grande apanhado histórico sobre as colunas de moda, o que irá contribuir para o estudo de outros pesquisadores, como, por exemplo, tomei conhecimento durante o mestrado de uma pesquisadora que tem 3 cadernos de corte e costura do curso presencial no Liceu Império. Para finalizar, apesar do caderno do Liceu possuir uma metodologia distinta no modelo contemporâneo, ambos chegam ao mesmo denominador, que é o ensino da modelagem plana. Nos próximos 3 slides estão as referências bibliográficas. Agradeço a banca presente e as considerações que trarão para o trabalho. Agradeço também ao meu orientador. Mesmo não presente, agradeço à equipe do Arquivo Histórico, Museu Histórico Nacional, Alice Albanese e Matheus de Sá, herdeiros de Alda, que cederam documentos particulares para a investigação do caderno. Agradeço também à colecionadora Nina Sargasso e suas contribuições durante minha visita a seu acervo, à minha prima, que vetorizou os moldes, à minha família pelo apoio e Sofia Jobim, que nos deixou um legado tão vasto e importante para a história da moda indumentária no Brasil.